Nós hoje vamos falar sobre lutas. E uma das lutas difíceis de travar está descrita em Romanos 16. Nós vamos voltar a Romanos. Convido então os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos no capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Romanos 16, a partir do versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a nossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Então os nossos pequeninos, as nossas crianças podem agora sair com a irmã Ilma. Ela hoje vai partilhar uma história da Bíblia com os nossos pequenos e nós vamos falar sobre este tipo de luta que nós enfrentamos. O apóstolo Paulo, numa outra carta aos Filipenses, ele fala de lutar pela fé evangélica, lutar juntos, lutarmos juntos como crentes pela fé relacionada com o Evangelho, a fé evangélica. Ele diz isso em Filipenses capítulo 1. Mas aqui nós vamos, neste texto, ele fala dessa luta, de uma luta contra pessoas que se infiltram, que se colocam no meio de crentes, no meio de igrejas, no meio de pessoas que querem viver uma fé verdadeiramente evangélica, e essas pessoas dão-nos luta. Essa palavra que Paulo menciona lá aos Filipenses é uma referência inclusivamente aos jogos, competir, lutar por um prémio. Ele diz, vocês devem ter uma vida bonita, uma vida digna do Evangelho, viver para Cristo e por Cristo, e eu espero que vocês lutem dessa forma, uma forma coerente com o Evangelho. É uma prova dura, é um combate, é uma luta. E nós acabamos de cantar, nós temos lutas sem cessar. Nós sabemos disso, que vamos atravessar lutas. Mas confiamos no Senhor, no nosso Senhor, no Deus da paz, na graça dEle, que Ele tem prazer em nos proteger e é Ele que garante a vitória. É Ele que diz, essa luta é minha, essa luta conta comigo nessa luta, eu estou contigo. É por isso que nós podemos cantar, eu vou seguro, eu estou seguro, descansando no poder de Deus. É esse poder que nós queremos lembrar que nos foi concedido, nos foi confiado, e é baseados nesse poder que nós podemos cantar desta forma, com confiança, guardados pelo Senhor. Esta carta aos Romanos, ela tem sido tratada por nós e por muitos outros na história que viveram antes de nós, séculos antes de nós, mas como esse maior tratado já escrito sobre o Evangelho. A melhor forma que nós encontramos, que temos escrito nas Escrituras, de defender o Evangelho, de tratar o Evangelho, apresentar, ensinar o Evangelho. Então esta carta descreve e declara com brilhantismo, é uma obra brilhante, é algo literariamente elevado, digno, é uma obra brilhante do apóstolo Paulo, certamente, obviamente, inspirado pelo Senhor, como ele diz nas suas cartas, e nesta ele também diz, afirmar servir ao Senhor. É por causa de Jesus, é por causa da obra do Espírito Santo nele, que ele pôde falar do trabalho de Cristo para nos dar paz com Deus e uns com os outros. Este é o Evangelho de Jesus, este é o Evangelho da paz. Então, este parágrafo, quase no final da carta, Paulo volta a dizer, rogo-vos, irmãos. Nós já meditamos sobre esta expressão
em semanas anteriores, mesmo no capítulo 12, nós estudamos essa expressão, rogo-vos, irmãos, o que isso significa. E nós sabemos, e uma das conclusões às quais chegamos por causa desta expressão é que os melhores relacionamentos são construídos no alicerce da confiança mútua e do falar a verdade um ao outro. É tratarmos-nos como irmãos e vir com esta expressão, rogo-te, irmão, eu peço que tu me ouças. Ouve o que eu te quero dizer, chamar o irmão para perto, ou nos aproximarmos do irmão. Este é o clima desta expressão grega. Eu quero ter um relacionamento alicerçado na verdade, na confiança contigo. E são estes os melhores relacionamentos. Aqueles que são construídos, alicerçados numa confiança uns nos outros. No falar a verdade um ao outro. É isso que esta expressão traz. E já que Jesus é o nosso modelo de ministério pessoal, nós também devemos ter o compromisso de entrar no mundo das pessoas. Podemos começar por investir tempo para fazer boas perguntas e para ouvir bem as respostas. E a nossa esperança é que as outras pessoas nos procurem e compartilhem mais das suas lutas. Como igreja, nós esperamos que pessoas de fora da igreja nos procurem para partilhar as suas lutas. Mas dentro da igreja nós também esperamos ser confiáveis para que as pessoas nos procurem, que nós nos procuremos uns aos outros para partilhar as nossas lutas. Estas lutas que nós acabamos de cantar são muitas, são inúmeras, lutas sem cessar. Mas para que nesse momento de partilhar, de compartilhar, possamos encontrar o Senhor por meio uns dos outros. Que o corpo de Cristo seja visível, que o próprio Senhor Jesus, a sua sabedoria, o seu ensino, a sua doutrina sã, saudável, seja encontrada, que o próprio Senhor Jesus seja encontrado no nosso meio, nas nossas conversas. E aí somos verdadeiros profetas, quando mostramos Cristo, quando mostramos Deus, quando falamos da parte de Deus, somos verdadeiros profetas. Entrar no mundo da outra pessoa capacita-nos a aplicar as verdades do Evangelho, que esta carta brilhantemente apresenta, de maneira específica para a pessoa e para a situação. É entender a situação, a circunstância da pessoa e trazer os princípios do Evangelho para aquela situação. Isto nós conseguimos conhecendo a Bíblia. E a Bíblia conhece-nos. Ela retrata com rara precisão o sentir humano, o conhecer e o comunicar. Se nós lermos a Bíblia, nós conheceremos e compreenderemos as pessoas. Então, se quisermos conhecer pessoas, nós precisamos ler a Bíblia. A Bíblia conhece-nos humanamente. Jesus conhece-nos. Foi Ele que nos criou e Ele conhece-nos muito bem. Então o texto diz assim, baseado no conhecimento que Deus tem das pessoas, Ele diz que conheceis bem aqueles que provocam divisões, que noteis bem, que olhais com atenção, que olheis com atenção para aqueles que provocam divisões e escândalos. Esta palavra olhar, notar, é uma observação atenta, é fazer uma marca, é olhar como que por uma mira e olhar com muito foco, com muita atenção. Essa é a palavra grega, skopeo, e transmite essa ideia de olhar com foco, olhar com muita atenção. Outras traduções traduzem, outras versões da Bíblia, por exemplo, a Nova Versão Transformadora traduz esta expressão desta forma: tomem cuidado, que tomem cuidado. Na nossa versão que estamos a usar, a Almeida atualizada, é que noteis bem. Uma outra versão mais recente, uma tradução mais atual, diz: tomem cuidado. Há um texto paralelo a este, que Paulo escreveu provavelmente algum tempo depois, pouco tempo depois. Ele escreveu esta carta entre a segunda e a terceira viagem missionária. Ele estava em Corinto e mais tarde, um pouco mais tarde, ele chama os irmãos de Éfeso. E ele diz, quem escreve na verdade é Lucas, mas ele diz aos irmãos
aos líderes da igreja de Éfeso em Atos 20, versículo 31. Se puderem então acompanhar a leitura, abrir as vossas Bíblias em Atos capítulo 20, é algo contemporâneo da carta aos Romanos, o pensamento de Paulo sobre estas pessoas que procuram promover ou provocar divisões e escândalos. Ele diz assim no versículo 31, vigiai. Portanto, vigiai. É algo semelhante ao que ele está a dizer aqui, nestes versículos de Romanos. Ele diz, num outro contexto, a um grupo de líderes, de pastores, presbíteros, anciãos da igreja de Éfeso. Ele manda chamar, ele conversa com eles, ele tinha confiança com estas pessoas, ele amava estas pessoas, ele chega a emocionar-se e a chorar quando se despede destes irmãos, porque diz-lhes que nunca mais veriam o seu rosto, e eles abraçam-se e choram. E Paulo diz então, vigiai. E por vigiar, a palavra que ele usa é sejam cautelosos, sejam muito atentos. Tomem cuidado, para que, por causa da negligência e da indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Cuidado, tomem cuidado para que não sejam repentinamente assolados por uma calamidade. Tenham cuidado, prestem atenção. É o que significa este vigiar na língua grega. Então nós podemos, e escrevam esta frase, resume bem o pensamento destes versículos de Romanos 17, especialmente 17. O cristão bíblico confia sempre em Deus, mas às vezes desconfia dos homens. Mas confia sempre em Deus, mas às vezes desconfia de homens e de mulheres. O próprio Senhor Jesus, ele diz assim, numa festa, ou é João que diz acerca de Jesus, é o apóstolo João que descreve Jesus desta forma, quando as pessoas o seguiam e ficavam encantadas, maravilhadas com os milagres, os sinais que ele fazia. Mas no versículo 24 de João 2 diz o Espírito Santo, por meio de João, que o próprio Jesus não se confiava a eles. A eles quem? Aqueles homens que o elogiavam e que diziam crer no seu nome. Porque ele os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, Jesus também desconfiava dos homens. E por isso, nós também precisamos aprender a desconfiar de alguns homens, alguns seres humanos. Voltando a Atos capítulo 20, e neste contexto paralelo daquilo que estamos a ler em Romanos 16, Paulo diz no capítulo 20, versículo 26, retomando a leitura: eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E voltando a Romanos 16, é a doutrina que aprendestes. A doutrina que aprendestes é o desígnio de Deus, é aquilo que Deus queria que aprendessem. E por isso Ele designou homens para falarem da parte dele, e aqui estamos nós, diz Paulo, a falar da parte de Deus. E não deixamos de o fazer. Nós anunciamos a doutrina de Cristo. Nós anunciamos todo o desígnio de Deus. Então, de novo, o que Jesus mandou que fosse ensinado, foi ensinado pelos apóstolos, inclusive por Paulo, um apóstolo nascido fora do tempo. Versículo 28. Atendei por vós, tenham cuidado, notai-vos a vós mesmos. Deem atenção, tenham cuidado por vós mesmos. Concentrem-se, devotem pensamento e esforço, trabalhem, foquem em vós mesmos também. Mas não só em vós, também atendei por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós
penetrarão lobos vorazes. Então, no meio das ovelhas, Paulo sabia que iam entrar lobos. E nós sabemos que esses lobos vorazes são chamados por Jesus de falsos profetas. Mateus 24, 24. Pedro fala de falsos mestres que iriam penetrar na igreja. Mais à frente, hoje, nós não vamos conseguir ver todos os textos. Há tanta informação bíblica acerca deste assunto. E eu preferi dividir a informação e em próximas semanas, se Deus permitir, voltaremos a falar sobre este importante assunto de este tipo de pessoas que entram na igreja, falsos profetas, falsos mestres, que procuram influenciar a igreja. Em Gálatas 2, Paulo fala de falsos irmãos e que estão nas igrejas locais. E Paulo então diz que esses lobos vorazes não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos, pastores, presbíteros, supervisores, bispos, dentre vós mesmos, líderes da igreja de Éfeso, se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, atrás de si. Homens que querem ser seguidos, querem ter seguidores. Em vez de seguir Jesus e de querer ter seguidores de Jesus, nas igrejas surgem homens que querem ser seguidos e começam a falar coisas pervertidas. Portanto, versículo 31, vigiai, notem bem, tenham cuidado, prestem atenção. Lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar. E a palavra aqui que está, eu não deixei de vos aconselhar. Eu não deixei de usar a Bíblia para cuidar de vocês. É o que ele está a dizer, de vos nutrir, de vos pastorear, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, à doutrina. Essa doutrina que vos foi entregue, que primeiro nos foi entregue e que vos foi entregue. Eu encomendo-vos ao Senhor e à sua palavra, à palavra da sua graça. E é o Senhor e a palavra, é a palavra que tem poder para vos edificar, é a doutrina, é a teologia, é a verdade acerca de Jesus, que tem poder para nos edificar, nos ajudar a crescer, para nos dar herança entre todos os que são santificados. Então esta ideia de estar atento, de marcar, de apontar, de notar com atenção, está presente em outros momentos, em outras cartas de Paulo. Por exemplo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 14, não apenas aos falsos mestres, falsos profetas, mas aqueles que se dizem irmãos, diz Paulo assim à igreja: caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. A mesma expressão, notem-no. Prestem atenção a essa pessoa. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Eu fico a perguntar, e é difícil saber quando é que é inimigo, quando é que é um falso profeta, quando é que é um falso mestre, um falso irmão, quando é que é o joio, quando é que é o lobo, quando é que é o bode. É difícil. E a história que Jesus conta é que não nos compete a nós marcar essas pessoas e removê-las e tirá-las do meio do trigo. Não somos nós que vamos fazer. Eu não sei, eu não tenho a certeza. Eu acredito, tenho uma opinião acerca de algumas pessoas que eu já conheci e com temor eu afirmo, eu creio, mas tenho medo de o dizer, mas eu creio que são falsos profetas, são falsos mestres, são falsos irmãos. Infelizmente eu creio que eu já conheci alguns. Mas por causa dessa parábola de Jesus, do trigo e do joio, e da pergunta que os servos fazem: queres que vamos lá arrancar o joio? E o Senhor diz: não, isso não vos compete a vós fazer, os meus anjos farão isso, não é trabalho vosso. Nós não arrancamos, nós não decretamos, nós não dizemos que é joio, nós não dizemos que é falso profeta,
Nós não dizemos que é falso irmão. Nós notamos, nós vemos como é que essas pessoas se estão a portar. Nós podemos apenas observar o comportamento e não o coração, não a natureza. Só Jesus conhece a verdadeira natureza. É por isso que é difícil este texto. É por isso que é difícil lidar com estas pessoas. Porque se por um lado nós precisamos notar, nós precisamos dizer: contigo não me associo. Contigo eu não posso andar. Contigo eu não quero caminhar. E eu preciso saber quem é essa pessoa. Por outro lado, o apóstolo, e Deus por meio do apóstolo diz: não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Portanto, o cristão bíblico, ele vive descansado, mas sempre atento. Nós vivemos descansados porque sabemos que não é o nosso trabalho andar a remover o joio. Não é o nosso trabalho andar por aí à procura dos falsos profetas, dos falsos mestres e dos falsos irmãos. O nosso trabalho é descansar em Deus, é confiar nele, na obra que Ele está a fazer em nós e que faz também nas outras pessoas. Nós sabemos que atravessamos lutas, mas confiamos que o Senhor tem prazer em nos proteger. Cantamos isso há pouco. Tudo havemos de vencer pelo seu poder. Por isso nós andamos seguros, descansados no poder de Deus. Então nós precisamos estar atentos a nós mesmos. E Paulo diz então em Atos 20 aos irmãos: atendei por vós. E nós temos outras ocorrências em que somos chamados a olhar primeiro para nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice, assim participe da comunhão de Cristo. Então olha para ti, nota-te bem a ti mesmo. Vê quem tu és e o que estás a fazer. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Vigiem-se, notem-se, questionem-se. Sou trigo ou sou joio? Sou verdadeiro ou falso profeta? Sou um verdadeiro ou falso irmão? Isso é o que somos chamados a fazer. Será que eu estou realmente na fé? Eu sou de Jesus? Será que eu posso dizer e cantar isso? Gálatas 6, Paulo diz também, em outras palavras, que cada um prove o seu labor. Olha para si e para o que faz, o seu trabalho e os resultados do seu trabalho. E assim terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Olhe para si, prove o seu labor. Ponha o seu trabalho à prova, as suas obras. Prove-as, teste-as. E Paulo diz a um jovem pastor, diz a Timóteo, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo. Cuida de ti, Timóteo. Atende por ti, atendei por vós. Presta atenção a ti, de ti e da doutrina. Fazendo isto, continua nestes deveres, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes, para quem tu és profeta, para quem tu falas a palavra de Deus. Então nós precisamos estar atentos a nós mesmos. O cristão bíblico, ele está atento a si e está atento àqueles que provocam divisões e escândalos. O cristão bíblico vive descansado, é verdade, mas sempre atento. O cristão bíblico confia sempre em Deus, mas às vezes desconfia dos homens. Quais homens? Aqueles que provocam divisões, dissensões, discussões. Certamente já ouviram aquela ideia de dividir para conquistar, uma estratégia de guerra. E em política e sociologia, dividir para conquistar ou dividir para reinar consiste em ganhar o controlo de um lugar através da fragmentação das maiores concentrações de poder, impedindo que se mantenham individualmente. Este conceito de dividir para reinar, dividir para dominar, para conquistar, ele refere-se a uma estratégia que tenta romper as estruturas do poder existentes e não deixar que grupos menores se juntem e assim ganhem poder. É, portanto, um princípio comum na política.
O uso desta técnica refere-se ao controlo que o soberano possui sobre as populações ou grupos, fações de diferentes interesses. Que juntas, essas fações, esses grupos, poderiam ser capazes de se opor ao governo central, ao governo maior. Sendo assim, esse governante que tem esta estratégia de dividir para governar, para reinar, ele precisa evitar que os diferentes grupos e populações se entendam, pois uma união poderia causar uma oposição forte demais. Um autor do tempo da Reforma, Nicolau Maquiavel, ele escreveu um livro chamado A Arte da Guerra. E ele cita como estratégia militar precisamente esta ideia de dividir para reinar. Ele diz assim: um capitão deve se esforçar ao máximo para dividir as forças do inimigo, seja fazendo-o desconfiar dos homens em que confiava antes, ou dando-lhe motivos para separar as suas forças, enfraquecendo-as. Então este é o conceito. Esforçar-se ao máximo para dividir as forças do inimigo, seja fazendo desconfiar dos homens em que confiava antes, lançando dúvida sobre as pessoas em quem confiavam, aqueles homens que formam o grupo, então lançar dúvidas sobre o caráter dos seus líderes, das pessoas em quem confiam, ou dando motivos para separar as forças, trazendo assuntos para dividir, para criar dissensão, discussão. Isto não é algo novo, Maquiavel não inventou nada, porque o próprio Senhor Jesus já tinha dito claramente em Mateus 12, versículo 25. Quando foi acusado de servir a Belzebu, fazer o que fazia o ministério dele, expulsar demónios em nome de Belzebu, Jesus, conhecendo os pensamentos, o que estavam a pensar e o que o estavam a acusar, ele diz claramente: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, se queremos desertificar um reino, queremos destruir um reino, é só começar a dividi-lo. Se queremos destruir uma casa, é só começar a dividi-la. Para destruir uma igreja, é começar a dividir a igreja, trazendo assuntos polémicos, trazendo verdade misturada com o erro, é trazendo influências malignas, aquele fermento que começa a surgir com opiniões humanas, isto é, satânicas, diabólicas, demoníacas. É assim que Jesus chama os pensamentos humanos, meramente humanos. Ele compara-os a pensamentos satânicos, diabólicos, demoníacos. É por isso que temos tanta resistência com a psicologia. É por isso que temos tanta resistência à filosofia, à antropologia e à sociologia. Tem muita coisa humana. Tem homem demais nestas supostas ciências. Esses querem provocar divisões e escândalos. O que são os escândalos? Os escândalos, esta palavra ela traz a ideia de uma armadilha, uma cilada. É uma referência a qualquer impedimento que é colocado no caminho e que faz alguém tropeçar, faz alguém cair. Um escândalo é uma pedra de tropeço. É alguém que bate ali e cai. Ou pelo menos é uma tentativa de fazer alguém cair. É uma armadilha para que a pessoa caia. E a ideia de cair é magoar-se, é ferir-se, é destruir-se. Essa é a ideia. E há um outro texto importante acerca dos falsos profetas. Destes homens que estão aqui a ser descritos em Romanos 16. Então é um texto paralelo. Numa outra carta a um jovem pastor, Tito capítulo 1, Paulo diz: existem muitos insubordinados, palradores frívolos, ou seja, falam e não dizem nada, e enganadores. Existem muitos, diz Paulo. Especialmente os da circuncisão, ou seja, especialmente os religiosos, os judeus, os fariseus.
especialmente aqueles que têm uma certa habilidade para dizer está escrito, e vão começar a explicar o que está escrito. Ele diz especialmente esses, os que citam a lei, que citam Moisés, os da circuncisão. Versículo 11 diz: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Esta é a ideia do escândalo. Perverter casas inteiras. É fazer cair. Esta é a ideia do escândalo. Provocar escândalo é perverter uma casa, é fazê-la cair, dividir para destruir, para conquistar, para reinar, ensinando o que não devem. Não é aquilo que devia ser ensinado. Não é a verdadeira doutrina, não é aquilo que Jesus mandou que fosse ensinado. Fazem-no por torpe ganância. Querem fazer da piedade fonte de lucro, querem se enriquecer, querem ganhar poder. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreendo-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. São homens que não foram buscar a verdade a Deus e às Escrituras, mas a si mesmos, aos seus pensamentos, aos seus raciocínios, às suas fábulas, às suas invenções. Não conhecem Deus, nem conhecem verdadeiramente a lei e a palavra de Deus, mas fazem esses raciocínios. Curiosa esta associação aqui do final do versículo 12, ventres preguiçosos. Nós vamos ver isso depois mais à frente. No versículo 18 de Romanos 16, esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. É torpe ganância, é egoísmo, é olhar para si, os seus planos, os seus sonhos, é o homem no centro, é o ego no centro. Em Atos 15 há um exemplo do escândalo. E deste escândalo que estes homens tentam provocar, tentam causar. No versículo 1 de Atos 15 diz que alguns indivíduos que desceram da Judeia, dos da circuncisão, eles eram judeus, eles eram israelitas, eles eram discípulos de Moisés, tinham ouvido falar de Jesus e seguiam Jesus. Aparentemente eram crentes, eram irmãos. Mas eles ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então os falsos profetas, eles atacam sempre esta questão da salvação. Salvação por obras. Não basta crer em Jesus, é preciso fazer alguma coisa mais. É preciso ser batizado, é preciso participar da ceia do Senhor, é preciso dar o dízimo, é preciso ir à igreja, é preciso guardar o sábado, é preciso ser circuncidado, diziam estes indivíduos. Então eles queriam causar estragos, eles queriam provocar escândalo. Versículo 24, mais à frente, então diz: sabemos que alguns que saíram de entre nós judeus, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Isto é escândalo. É perturbar com palavras, é deixar a casa perturbada, em guerra, é deixar a alma transtornada, sem paz, sem sossego, sem descanso, sem conseguir confiar no Senhor. Esta é a obra dos falsos profetas, os falsos mestres, os falsos irmãos. É isso que eles fazem, é isso que eles querem fazer. Eles querem provocar divisões e escândalos. Então o escândalo é perturbar com palavras. São essas armadilhas, são esses impedimentos de caminhar suavemente, mas procurando fazer cair, pervertendo casas inteiras. É procurar perturbar com palavras, são os faladores, os palradores frívolos. Não dizem nada, mas falam muito. Só deixam confusão.
é transtornar a alma, deixar a alma amarga, deixar a alma confusa, com dúvida. Esse é o trabalho destas pessoas. Isto é feito em desacordo com a doutrina que aprendeste. Este é o critério. Nós já falamos demoradamente sobre isso, a importância da doutrina. Um breve resumo é que aquilo que foi dito antes nesta carta, Romanos de 1 a 11, é a exposição das grandes doutrinas do Evangelho. É o esboço mais completo da doutrina cristã. Nos capítulos de 1 a 3, fala da condenação de todos os homens, tanto os judeus como os gentios, portugueses e brasileiros. Estão todos condenados. Não há um justo nenhum sequer. E não é porque vai à igreja no domingo que é justificado. Isso não justifica nem salva ninguém. E se veio aqui achando que só porque vem aqui é salvo, está enganado. Só vir aqui não mostra nada. Ser circuncidado para os judeus, eles achavam que ser circuncidado era sinal de salvação. É isso que está a ser ensinado pela verdadeira doutrina. Não são sinais exteriores. Não são marcas físicas. Não é aquilo que nós fazemos que diz que somos salvos. É o que somos, é o que queremos, é o que nos foi concedido, é a graça de crer. Mas condenados estamos todos, isso é dito nos primeiros 3 capítulos. Depois, capítulos 4 e 5, final do capítulo 3 até o capítulo 5, apresenta Deus em Cristo a justificar pela graça tanto os judeus como os gentios mediante a fé. Então é por meio da fé, é isso que a verdadeira doutrina ensina. É isso que o Evangelho verdadeiro prega e apresenta. A salvação, a justificação é mediante a fé. É preciso ouvir com atenção a palavra, é preciso crer, é preciso confiar, é preciso obedecer. Como consequência de crer. Isso tudo acontece sobrenaturalmente. E acontece no coração. Nos capítulos 6 a 8, apresenta o crente unido a Cristo, tanto o judeu como o gentio, e assim vivendo uma vida de santificação, libertos do poder do pecado e da condenação da lei. E esse é o ensino fundamental sobre a vida cristã. Alguém que é verdadeiramente nascido de novo, na segunda-feira, foge do pecado, santifica-se, procura viver para agradar a Deus. Foge da impureza, foge da idolatria, foge da imoralidade, foge da preguiça, foge da mentira. Esse é o verdadeiro santo, esse é o verdadeiro santificado e justificado. Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Encontramos estas palavras em Romanos 6, versículo 17. Obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Começastes a ouvir doutrina, diz Paulo aos irmãos de Roma. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Agora, vocês fazem o que é justo, por obediência, por submissão ao Senhor. Os capítulos 9 a 11, a posição da nação de Israel no plano de Deus, o que acontecerá aos judeus, explica a aliança feita com Abraão, as implicações disso com Israel e também com os gentios, conosco. E a partir daí, do capítulo 12, então, à luz de tudo que foi exposto, Paulo apresenta o que isso implica, o que implica a doutrina. Então, baseados na exposição das grandes doutrinas do Evangelho, o que é que o crente bíblico deve fazer como verdadeiro cristão? Renovar a mente. É uma renovação da mente, é aprender, ensinar a alma. É uma renovação do que crê, do que pensa. É uma renovação da mente. É aquilo que nós vimos a semana passada, o que da minha parte ouviste, em 2 Timóteo 2. Da minha parte quem? Dos apóstolos, de Jesus. É essa informação que renova a mente. É ouvir o que os apóstolos disseram. Não é o que os pastores contemporâneos dizem. Não é o que os louvores pregam. Os louvores pop cristão. Não são essas coisas que formam a nossa mente. Mas sim o que Jesus ensinou e que os apóstolos repetiram. Por isso, nós sabemos que não é fácil ler a Bíblia sempre. Não é fácil orar porque a carne odeia isso.
Então, o que nós precisamos entender é que todos nós temos que lutar contra a apatia. Todos nós precisamos lutar contra a preguiça espiritual. São aqueles que lutam contra isso, contra a preguiça e contra a apatia, que prevalecem e progridem em santidade. E isto é muito, muito importante. Nós não nos santificaremos, nós não cresceremos em conformidade com Cristo, fazendo nada, ficando à toa, deixando a vida nos levar, sem fazer nada, espiritualmente falando, sem ler a Bíblia, sem meditar na Bíblia, sem orar, sem falar abertamente com irmãos em quem confiamos. Nós não vamos crescer, nós não nos vamos santificar fazendo nada. É por isso que o Senhor concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Em desacordo com a doutrina que aprendestes. É preciso aprender a doutrina para podermos ficar firmes e não andarmos aí perdidos, transtornados, com a alma perturbada. Porque é isso que alguns querem fazer no nosso meio. E a orientação bíblica é esta: afastai-vos deles. Final do versículo 17. Romanos 16 diz: afastai-vos deles. Afastar-se é dar as costas e andar na direção contrária. É evitar alguém, mas evitar com determinação, com compromisso. Eu não quero estar perto de ti. Entendeste? Isso é evitar. Isso é afastar. No Velho Testamento, a orientação era matar este tipo de gente. Falsos profetas que surgiam no meio do povo de Deus, em Deuteronômio 13, têm a orientação como tratar esses que querem provocar divisões e escândalos. Vamos ler Deuteronômio 13, alguns versículos. Todo o capítulo trata este assunto. Mas vamos começar no versículo 1. Diz: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti. Tive um sonho, tive uma revelação. Deus disse-me. E levanta-se e começa a ensinar. Deus disse-me esta noite que tu, quando alguém fizer isso, se levantar e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, reparem, não é que a coisa não se cumpre, ela cumpre-se. Aquele sinal cumpriu-se. Aquela visão, ela realiza-se. E se disser: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Porque ele está a fazer sinais e prodígios para te conduzir para longe do Senhor, para longe dos caminhos do Senhor. Não ouças. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. O Senhor está a provar para saber o que é que está no vosso coração. O que é que tu queres? Tu queres seguir os teus caminhos? Queres andar em direção aos teus prazeres, aos teus sonhos? Ou é por causa do Senhor? Porque o Senhor envia provas difíceis. É difícil saber quando é falso o profeta, porque ele diz coisas que se cumprem. Há sinais, há revelações que parece de um anjo, isto parece de Deus. Como é que ele podia saber isto acerca de mim? Como é que ele podia saber que isto iria suceder? É difícil. Versículo 5 diz: este profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor.
Ele é o vosso Deus. Foi Ele que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão. Como é que sabemos isso? Porque ao povo foi ordenado, aos homens foi ordenado contar esta história aos filhos. Foi o Senhor que nos tirou do Egito. Foi Jesus. Nós aplicamos isto à igreja. Foi Jesus que morreu por nós. Foi Ele que nos comprou, nós somos dele. Então é o que Ele diz que eu obedeço. Não é o que um anjo diz, não é o que um profeta humano diz, é o que Jesus diz. É preciso então que os pais ouçam o Senhor e que digam aos filhos quem é o Senhor que tirou da terra do Egito, quem é o Salvador que morreu na cruz para libertar dos pecados. É preciso conhecer a verdade, o Evangelho. Esses homens querem vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. E ao matá-los, assim eliminarás o mal do meio de ti. O texto continua e é bem complicada a parte que vem a seguir. Porque diz a partir do versículo 6 que se teu irmão, o teu filho, a tua mãe, o teu filho ou a filha ou a tua filha ou a mulher do teu amor, a tua esposa, ou o teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo vamos e servamos a outros deuses que não conheceste nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, perto ou de longe. A influência pode vir de dentro de casa, de um filho, pode vir do cônjuge. Versículo 8 diz, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, ainda que seja o teu filho. E depois a mão do teu povo, de todo o povo. Versículo 10 diz, apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. É um assunto sério. Alguém que procura afastar do Salvador, do Libertador, do Redentor, dos caminhos dele. Então no Velho Testamento a orientação era matar os falsos profetas que surgiam no meio do povo de Deus. Mas no Novo Testamento a orientação é bem mais suave. Mas assim como as orientações da Direção-Geral de Saúde são confusas, é difícil. Porque a sugestão, a orientação é afastamento social. Considera-o como gentio e publicano. É assim que no Novo Testamento aparece. É difícil. Como é que eu faço isto? Diz Jesus, Paulo diz, não vos associeis com os impuros. Segundo aos Tessalonicenses, Paulo diz que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Versículo 14, em 2 Tessalonicenses 3, diz, notai-o, nem com ele vos associeis. A segunda carta a Timóteo diz que haveríamos de passar por tempos difíceis, os homens egoístas voltados para si, os seus pensamentos, blasfemadores, a ensinar o que não devem, falar contra Deus, contra as coisas de Deus. Versículo 4 descreve muito bem quem são os falsos profetas, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Os falsos irmãos são assim, os falsos mestres. Tendo forma de piedade, parecem de Deus, parecem homens e mulheres de Deus, têm forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. E depois diz a recomendação bíblica neotestamentária é foge destes. Em Tito, Paulo diz, evita o homem faccioso, aquele que quer provocar divisões. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, ou seja, ele está perto de ti, admoesta-o uma, duas vezes, mas depois evita-o. E em 2 João, um texto bem claro acerca do tratamento que se deve dar, mas não deixa de ser difícil de pôr em prática. 2 João 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, e vamos prestar atenção de novo a esta expressão, se alguém não traz esta doutrina, a doutrina que eu prego, diz João, eu sou apóstolo de Jesus Cristo.
E se alguém não traz a nossa doutrina, a doutrina dos apóstolos, não o recebais em casa. Afastamento social. Nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então, é verdade, o cristão bíblico procura ter paz com todos. Aprendemos isso em Romanos 12. Mas o cristão bíblico sabe que só a terá com poucos. E se não souber, irá viver em constante crise e frustração. Porque Jesus já tinha dito de forma clara que iríamos, como discípulos dele, ser perseguidos por causa da justiça. Os discípulos dele foram. E ele disse: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem, e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Se pensam que vão ter paz com todos os homens, estáis redondamente enganados, diz o Senhor. Não vai ser assim. Podem procurar ter paz e devem procurar ter paz com todos, mas saibam que só vão ter paz com alguns. Não vai ser possível ter paz com todos. E isto é difícil. Nós não queremos que seja assim. Nós não queríamos não querer. Nós não queríamos. Nós não desejamos isto. Nós queremos realmente ter paz com todos. Queremos ser amigos de todos e que todos sejam nossos amigos. Que todos entendam o Evangelho. Assim como Deus deseja que todos sejam salvos, nós também desejamos. Mas Jesus diz também que envia os seus discípulos como ovelhas para o meio de lobos. E, portanto, é preciso ser prudente como as serpentes e simples como os pombos. Versículo 17. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então prestem atenção, notai bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Acautelai-vos dos homens, sejam prudentes, tenham cuidado. Ainda em Mateus 24:9, o Senhor Jesus diz: sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Saibam que é isso que vai acontecer, guerra e não paz, por causa do meu nome. Então, meus irmãos, diz de novo o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 13: não vos maravilheis, não fiquem surpreendidos se o mundo vos odiar, se o mundo vos odeia. Não vos maravilheis. Então, o cristão bíblico procura ter paz com todos, mas sabe que só a terá com poucos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, disse o Senhor Jesus. O cristão bíblico vive descansado, mas sempre atento. O cristão bíblico confia sempre em Deus, mas às vezes desconfia dos homens. Esta é uma mensagem difícil. Este é um texto difícil. Pensar em pessoas que provavelmente estão aqui conosco hoje, que possam ser pessoas assim, aqui sentadas hoje de manhã. Algumas pessoas que se calhar estão nos ouvir pela internet, estão lá em casa, mas são destas pessoas. Isso é uma possibilidade. Existe uma grande probabilidade disso estar a acontecer. A pergunta é, será que eu sei? Será que nós sabemos quem são essas pessoas? Como é que nos vamos afastar dessas pessoas e pedir para elas se afastarem de nós? Como é que vamos fazer isso? Não é fácil. Isso exige muita dedicação da nossa parte para conhecer a doutrina, para estar de acordo com a doutrina que nos foi ensinada. Irmãos, precisamos conhecer doutrina, precisamos de teologia, precisamos de ser expostos à verdade, para saber se aquilo que as pessoas nos vêm dizer, a forma como vêm dizer. Porque lembremos, esta gente é astuta. É Deus que diz. Eles são astutos, eles são espertos, eles sabem enganar, eles parecem piedosos, têm forma de piedade. Às vezes são as pessoas que parecem mais santas. São as pessoas que mais parecem conhecer a Bíblia. São as mais perigosas.
E precisamos ter tanto cuidado com esta gente. Eu preciso ter cuidado. Nós confiamos no Senhor. E precisamos lembrar disso. O cristão bíblico confia sempre em Deus, mas às vezes desconfia dos homens. E precisamos aprender a desconfiar de homens e de mulheres. Com muita humildade, porque nós não fomos chamados para matar ninguém. Nós não vamos matar ninguém. Não vamos apedrejar ninguém. Mas a algumas pessoas vamos dizer: eu não quero nada contigo. Fica longe de mim, da minha casa e da minha igreja. Eu não quero nada contigo. Sai daqui, por favor. Então nós precisamos ter esta coragem, esta ousadia de fazer isso. Notar bem aqueles que provocam divisões e escândalos por causa da doutrina que aprendemos. É assim que vamos glorificar o Senhor. Ele que já operou grandes maravilhas por alguém que firme nele confiou. Ele pode nos livrar de tropeços. É assim que termina a carta de Judas, que nós vamos ver em breve. Judas trata de falsos profetas. É uma carta curta e é só para falar desse assunto. Falsos profetas. E é assim que termina a carta de Judas. Uma expressão de louvor ao Deus que nos pode guardar de tropeçar. Alguém que confia nele, Deus opera maravilhas. De guardar de tropeços, guardar de divisões, de perturbação da alma, de perversão de casas inteiras, destruir casamentos e relações com pais e filhos. Então nós vamos cantar um hino que nos lembra de que o Senhor conhece cada um de nós. Ele vê a nossa fé. Ele contempla a nossa fé. Não é o nosso exterior. Ele não fica a ver se os homens são circuncidados ou não. Ele não fica a olhar para as mulheres se elas têm vestidos compridos e véus na cabeça ou não. Não são os sinais exteriores. O Senhor vê o coração. Ele contempla a fé. E é isso que precisamos lembrar. Esse é o Deus que nós servimos. Nós somos cristãos bíblicos. Nós servimos ao Deus da Bíblia. O Deus que contempla a nossa fé.